pode olhar para o teu irmão aí e perguntar para ele assim: qual que é o motivo da tua canção? O que te faz cantar? Pergunta de novo, fala assim: o que te faz cantar? Eu lembro que quando a Pietra era pequenininha, e o que fazia ela cantar era comida. Cantar mesmo, não era, amor? A gente colocava comida para ela. Quando a gente servia comida, ela ficava tão alegre, tão feliz, que até cantar na mesa ela começava a cantar. Cantar e fazer umas dancinhas assim. O que te faz cantar? O que te traz uma alegria verdadeira ao teu coração? A palavra que eu quero trazer para você nessa manhã é sobre isso. O motivo da minha canção. Se você quiser anotar, o motivo da minha canção. E eu vou falar sobre alegria, felicidade. Mas tenho que compartilhar com você. Falar sobre alegria e felicidade, tem momentos que não é tão fácil, né? Tem momentos que não é tão fácil. Só que a alegria que eu quero falar não é a alegria momentânea. A felicidade que eu estou falando para você não é a felicidade momentânea. Não é sobre sorriso. Não é somente sobre um sorriso. É sobre um sentimento que nos move. A palavra do Senhor vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Ano que vem nós, spoiler para você, nosso tema do ano vai ser o ano da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, é um sentimento que nos move, além das circunstâncias, das situações, além dos dias em que os sorrisos eles não estão de graça, além dos dias em que dar um sorriso parece que tem um preço. A alegria do Senhor é o que nos move. Amém? E particularmente para você, uma coisa que é muito difícil para um pastor não é a ausência daqueles que se vão, mas é a ausência daqueles que estão. Então você que está em casa, vem para a igreja, irmão, em nome de Jesus. Em qual câmera que eu estou? Estou igual a televisão. Corta para 18 aqui. Você que está em casa, vem para a igreja, irmão. Amém? Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia. Efésios 2, a gente vai ler do versículo 3 ao versículo 6. Queria trazer uma palavra leve para você, uma palavra feliz para você. Nossa, Deus amado. Mas caiu óleo ungido nesse copo. Agora vai. Rapaz do céu. Não recomendo. Agora vai. Agora eu estou só no óleo. Nossa. Provérbios 15, versículo 13 vai falar que o coração alegre aformoseia o rosto. Olha para o teu irmão e vê se ele está bonito. Vê se está bonito, vê se ele está bonito. Porque o coração alegre aformoseia o rosto. Gente que não é feliz tem a cara de quem chupou limão. Já chupou limão? Quando você chupa o limão não tem jeito, cara. Não tem jeito, chupou o limão a cara fecha. Quem não está feliz, o coração não está alegre, o rosto denuncia. Então se o teu irmão anda meio feinho, você fala assim: cara, teu coração tem que estar feliz. Deixa o coração alegre. Porque é difícil esconder a alegria. É difícil demais. Tem pessoas que têm a habilidade de esconder a tristeza, a tensão. Tem gente que consegue esconder a raiva, o nervosismo. Tem gente que tem sangue frio e consegue esconder, mas a alegria não. A alegria é um sentimento muito difícil de esconder, porque quando a alegria ela é genuína, até a pessoa mais séria esboça um pequeno sorriso. Até as pessoas mais secas esboçam um pequeno sorriso. Sabe, quando você recebe uma boa notícia, é bom demais, né? Aquela resposta que a gente está esperando. Está esperando a resposta a tempo. E aí quando ela chega, não tem jeito. O coração regozija. Quando algo bom acontece. Rapaz, mas coisa boa é bom demais, né? Diz que melhor do que uma coisa boa são duas coisas boas.
Não tem como esconder a alegria que isso te traz. A promoção tão esperada, o aumento tão esperado, aquele dinheiro inesperado, alegria, beleza. É bom demais da conta. Ser feliz é bom demais. Você pode falar para o teu irmão e falar assim: ser feliz é bom demais. Continua falando, fala assim: mas se você não é, você não sabe o que está perdendo. Qual é a razão que te faz cantar? Êxodo 15, versículo 2 diz: o Senhor é a minha força, a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus de meu Pai e eu o exaltarei. Jesus tem que ser o motivo da nossa canção, amém? Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Aleluia. Jesus tem que ser o motivo da nossa canção. E por que Jesus precisa ser o motivo da nossa canção, da nossa alegria? Por que Ele tem que ser o motivo? Porque através de Jesus nós fomos regenerados. Abre aí comigo, Efésios 2, vamos ler junto, versículo 3. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Cristo Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Não, mas dá um glória a Deus com vontade. Glória a Deus. Aleluia. O motivo da nossa canção é Jesus, porque Ele nos regenerou. Nós nascemos de novo em Jesus, antes condenado ao pecado, antes com a natureza adâmica, nós estávamos direcionados à morte eterna. Através de Cristo nós fomos regenerados. É um novo nascimento que acontece. Um novo nascimento acontece. 2 Coríntios 5,17. Porque em Cristo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez. Ih, vocês estão desanimados, gente. Eis que tudo se fez novo. Tem que falar mais alto, porque a igreja está vazia. Aí a gente na live vai ficar bonito assim. Novo. As coisas antigas se passaram. Tudo se faz novo. Por isso Jesus é o motivo da nossa canção. Por isso Jesus é o motivo da minha canção. Por isso Jesus tem que ser o motivo da sua canção. Porque as coisas com Ele se faz nova. Porque Ele nos regenera. Ele pega aquilo que estava condenado à morte eterna e transforma a um ser direcionado a uma vida não somente eterna, mas uma vida terrena abundante. Aleluia. Glória a Deus. O mundo quer gerar prisões na nossa alma. Esse século, Satanás quer gerar prisões na nossa alma. Você liga o noticiário e a única coisa que tem lá é derrota, caos. Caos. Você liga, você pode assistir qualquer jornal, qualquer um deles, CNN, Record News, G1, JP, eu acho que é esse o nome, é JP ou PJ? JP, Jovem Pan. Você pode assistir Fox, você pode assistir qualquer canal, qualquer notícia, você vai ouvir somente caos. Se você ligar o RJ, então, RJTV, acabou. RJTV dá até depressão. Cidade Alerta, pelo amor de Deus, é só depressão, é só coisa ruim. O mundo ele quer gerar um caos, ele quer gerar uma prisão na alma, em que nós levantamos da cama com medo do que vai acontecer naquele dia, em que a gente vai deitar e vai dormir com medo de como o mundo vai ser daqui a 2, 3 dias. Essa semana que passou, a gente passou a semana todinha falando que a Terceira Guerra Mundial iria começar. As tensões eram, os Estados Unidos vai entrar do lado de Israel e a Rússia vai entrar do lado do Irã. Meu Deus, é agora. E todo dia liga o jornal, acorda pela manhã. Eu estou falando isso porque lá em casa a gente estava fazendo isso. Acorda pela manhã, corre para o jornal, liga a televisão. Glória a Deus, está tudo em paz ainda. Vai dormir e fala assim, gente, como é que é o sistema de alerta aqui se cai um míssil? Eu não sei. O mundo quer gerar prisões. Deus ele quer que tenhamos um futuro.
Jeremias 29:11 vai dizer que Ele sabe os planos que tem ao nosso respeito. Planos de paz, para um futuro de paz. Deus quer que nós tenhamos futuro. Satanás quer que nós estejamos presos ao presente. Amém? Em Jesus nós somos nascidos de novo. Ele nos dá um novo futuro, uma nova expectativa de amanhã. Cuidado com as prisões que o mundo faz. O segundo motivo por qual Jesus é o motivo da nossa canção é porque nele nós fomos curados. Olha para o teu irmão e fala assim: em Jesus você foi curado. Isaías 53, versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos, diga, curados. Curados. E eu não estou te falando de uma cura somente física, eu não estou te falando de uma cura de uma doença somente. Eu estou te falando de uma cura da alma, uma cura de destino. Estou te falando de uma cura completa, uma cura de ser. Nós somos curados no corpo, na alma e no espírito. Antes condenados à morte eterna, quebrados. Essa é a cura que Ele nos traz. Antes nós estávamos quebrados. E Ele nos cura, nos conserta e nos faz novo. Não faz muito tempo atrás eu preguei aqui e falei que a cultura desse século é você pegar aquilo que está quebrado, jogar fora e comprar algo novo. Mas a cultura do céu é diferente. A cultura do céu, ela pega o quebrado, conserta e entrega novo. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos cura. Nós estávamos quebrados. Ah, Adão, se Adão tivesse sido firme, a gente não estava quebrado. Mas nós estamos. E aí Jesus, Ele nos conserta. Olha para o teu irmão, vê se ele está bonito. Se ele está bonito assim é porque Deus deu a ele um coração alegre, um coração curado, um coração novo, renovado. Então, diz que todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho exato de Jesus. E quando esse homem não encontra Jesus, ele busca subterfúgios para tentar preencher o espaço. E aí o homem vai para as drogas, vai buscar as coisas, vai buscar os prazeres, tenta, procura, busca e nunca encontra, porque nada é suficiente para preencher o espaço. Somente Jesus é capaz de preencher esse espaço. Mas através de Jesus nós somos, diga, curados. O terceiro motivo que nos faz cantar, de que porque Jesus é o motivo da nossa canção, está em Romanos 8. Através de Cristo nós somos libertos do pecado. Romanos 8, versículo 3 diz: Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem anda de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que é do Espírito. Então, existe uma pergunta teológica, uma brincadeira teológica, que é a seguinte: é possível parar de pecar? Em Romanos 8 eu te digo, sim, é possível parar de pecar, porque parar de pecar não é pecar nunca mais. Parar de pecar é regenerar através do Espírito, é a natureza renovada. A natureza adâmica, ela é sim pecaminosa, mas a natureza que nós adquirimos através de Cristo é a natureza do Espírito, e quem recebe o Espírito anda pelo Espírito. E aí o pecado para de ser a regra e se torna a exceção. Amém? Então, em Cristo nós fomos libertos do pecado, e esse é um motivo que nos faz cantar. Amém? Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: em Cristo, somente em Cristo, é possível parar de pecar.
Somente em Jesus o ciclo do pecado é quebrado. Romanos 6, versículo 22, mas agora vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Em Cristo nós fomos libertos do pecado e o nosso fruto nos leva à vida eterna. Amém? Você pode dizer glória a Deus? E o fruto do Espírito nos leva à santidade. Você pode dizer glória a Deus? Existem 3 maneiras de olhar para Jesus. Ele é o motivo da nossa canção, sim, mas existem 3 maneiras de olhar para Jesus. E eu queria te pedir para abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 2, versículo 1 e 2. Nessa manhã eu queria deixar para você... Rapaz, eu estou pregando rápido demais hoje. Ó, eu estou quase no fim. Vou segurar mais um pouco, não pode liberar, o pastor não pode acabar o culto antes da hora, tem que ser uns 15 minutos sempre atrasado. Não. Existem 3 maneiras de olhar para Jesus. E eu queria deixar para você nessa manhã, para que você decida qual a maneira que você vai olhar para Jesus, ou qual a maneira que você tem olhado para Jesus. Mateus capítulo 2 diz assim, versículo 1. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A primeira maneira de olhar para Jesus é como Herodes decidiu olhar. Herodes decidiu olhar para Jesus como um rival. Herodes decidiu olhar para Jesus como uma ameaça ao seu trono. Herodes ficou perturbado quando ouviu a notícia que Jesus estava para nascer. O Messias está vindo, o rei, o verdadeiro rei está para vir. Para quem não sabe, Herodes em si não era uma pessoa, Herodes era um cargo. Herodes era o rei dos judeus, o governante daquele povo debaixo do domínio de Roma. E Herodes olha para o povo, olha para o momento e fala assim: o verdadeiro rei está nascendo. Eu vou ser destronado, eu vou ser retirado daqui. Ele decide olhar para Jesus como uma ameaça. Como você decide olhar para Jesus nessa manhã? Herodes representa todos os reis que nós colocamos no nosso coração. Herodes representa as nossas vontades que nós coroamos e falamos que não, eu sou o dono das minhas regras. Eu sou o dono do meu destino. Esse é o Herodes que habita dentro de nós. Herodes é o rei coroado por homens. Herodes é o líder coroado por homens. Jesus é o rei coroado por Deus. Jesus é o rei esperado, justo, que governa de acordo com a sua própria vontade, mas nunca contra nós, a não ser que nós estejamos contra ele. Mas ainda assim, Herodes decide olhar para Jesus como uma ameaça. A cidade resolveu olhar Jesus como uma ameaça. A cidade estava perturbada. Imagina, está passando uma comitiva de sábios. A palavra magos é sábio. Uma comitiva de magos, homens importantes, um monte de camelo andando no meio da cidade. O comércio devia estar agitado. Que negócio é esse? A primeira forma da gente olhar para Jesus é como uma ameaça. Porque quando Jesus vem, quando Jesus ele nasce em nós, ele gera uma perturbação em tudo aquilo que não convém, em tudo aquilo que difere da grandeza dele. Ele causa uma perturbação em todo o rei sentado no trono do nosso coração. Ele causa uma perturbação em tudo aquilo que nós pensamos. O orgulho e o eu, muitas vezes, estão sentados no trono do nosso coração. E aí, quando o Rei Jesus vem, a gente precisa tirar o orgulho e o eu de lá. A gente precisa arrancar o orgulho e o eu de lá. E muitas das vezes isso é doloroso demais.
Porque o orgulho é aquele que diz para nós que nós somos bons o suficiente para viver sem Jesus. O eu é aquele que diz para nós que nós somos grandes e poderosos de acordo com a nossa força e a nossa inteligência. E aí quando Jesus vem, diz assim: diminua, diminua. Quando você diminui, eu cresço. Lucro é perder a vida por amor a mim. Quando Jesus vem com esse discurso, o eu enlouquece, o orgulho enlouquece. Olha para o seu irmão e fala assim: não decida. Fala forte, diga: não decida olhar para Jesus como uma ameaça. A segunda forma que a gente pode olhar para Jesus é da forma que os mestres olharam, os religiosos, os líderes religiosos. Mateus 2, versículo 4 diz assim: tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor dentre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então, a segunda forma de olhar para Jesus é como um mito religioso. Olhar para Jesus de forma indiferente. Porque os mestres, os líderes religiosos a quem Herodes vai perguntar: pai, estou ouvindo uma conversa de que o Messias vai nascer. Aonde que ele vai nascer? Os mestres sabiam aonde ele iria nascer. Os mestres já tinham a informação. Os professores, os pastores, os religiosos, eles sabiam aonde o Messias ia nascer, aonde Jesus estava para nascer. E aí o maior evento religioso está acontecendo, o maior religare da história está acontecendo. E quando eu falo para você sobre religião, estou falando sobre religare e não sobre a religião como você pensa, que é algo que torna a pessoa alienada. Não é disso, eu estou te falando sobre o plano divino de religar o homem a Deus. O maior evento religioso está acontecendo, o Messias está nascendo. E os mestres, eles decidem olhar para esse evento como indiferente, com indiferença. E muitas das vezes nós olhamos assim para Jesus. Nós nos colocamos a fazer muitas coisas sem saber o motivo real delas. Jesus está fazendo grandes coisas. Gabriel estava falando aqui, né? Eu mesmo tenho testemunho, de que Jesus age no nosso meio, de que coisas grandiosas acontecem, de que Ele é poderoso para fazer. Mas existem muitas pessoas que elas estão preocupadas demais com outras coisas. Muitas das vezes com a própria religião. Atarefadas demais com a igreja. E aí quando Jesus está fazendo coisas grandiosas, a pessoa ela está perdida, indiferente ao que Jesus está fazendo. E passa tempo. E a história ela sempre é igual no futuro. As perguntas são sempre assim: eu não sei onde eu errei. Pastor, eu não sei onde eu errei. Pastor, eu não sei o que aconteceu. A conversa é sempre a mesma: pastor, eu não sei o que passou. Não sei. Jesus estava chegando e nós decidimos ficar indiferente. Olha para o teu irmão, fala assim: não olha para Jesus com indiferença. Você sabia que a gente está entrando, domingo que vem é julho? Já sabia disso? Parece não, mas domingo que vem é julho. A gente está entrando na segunda metade do ano. Daqui para o final é música de Natal até dia 25 de dezembro. Lá em casa as crianças a Pietra já está botando roupa de Natal. E eu acho essa época deveria ser a época mais linda do ano. Porque a gente simbolicamente celebra o nascimento de Cristo. Essa é a razão do Natal. Mas muitas das vezes nós preparamos ceia. Aí a gente faz o Thanksgiving, aqui ainda tem o Thanksgiving antes. A gente prepara a ceia, a gente faz várias coisas lindas, começa a falar sobre o Natal, mas em nenhum momento nós falamos sobre o aniversariante. A gente fala sobre o Santa Claus, mas a gente não fala sobre Jesus.
Diz que duas mulheres, elas estavam almoçando num restaurante, felizes, um restaurante bem caro. E de repente chega um amigo das duas e fala assim: nossa, rapaz, o que vocês estão aqui celebrando? Que banquete, hein, cara? E uma das mulheres fala assim: eu estou aqui celebrando o aniversário do meu filho. Meu bebê fez 2 anos. E ele: é mesmo? É. 2 anos, você acredita? Tá grande, bonito, forte. E aí ele fala assim: mas cadê seu filho? Ela fala assim: tá em casa. Tu acha que eu ia gastar tempo trazendo ele nesse restaurante caro? Chocante a história, impactante, exagerada. Mas a verdade é que a gente faz assim com Jesus também. A gente olha para ele com indiferença, celebra ele. Às vezes no domingo aqui na igreja a gente celebra Jesus. E aí pergunta assim: aonde está Jesus? Ah, rapaz, a gente está com pouco tempo para gastar com essas coisas. Tem muita coisa para fazer. Não olha para Jesus com indiferença, porque Jesus é o fator que muda tudo em nós. Amém? E a terceira forma que a gente pode olhar para Jesus para concluir e orar com você: nós temos a opção de olhar para Jesus como Redentor, assim como os sábios olham. Mateus capítulo 2, versículo 11. Ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra. A terceira forma que a gente pode olhar para Jesus é como Redentor. A gente pode olhar para Ele como aquele que veio para salvar. A gente pode olhar para Ele como aquele que transforma tudo. A gente pode olhar para Ele como o motivo da nossa canção. Como você decide olhar para Jesus nessa manhã? Você pode ficar de pé no teu lugar? Para os sábios, Jesus era o Salvador. E aqui fica uma chave poderosa: todo mundo que é sábio olha para Jesus como Salvador. Sabedoria é olhar para Jesus e enxergar nele o Redentor. Você pode olhar para o teu irmão e falar assim: sabedoria é olhar para Jesus e enxergar nele o Redentor. Como você decide olhar para Jesus nessa manhã? João capítulo 1, versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Amém? Quantos creem em Jesus aqui? Quantos podem declarar assim: Jesus, Tu és o motivo da minha canção? Pode falar isso mais forte, diga: Jesus, Tu és o motivo da minha canção. Quando os sábios, gentios, não eram judeus, aqueles que teoricamente não deveriam, não tinham porquê ou razão de olhar para Jesus da maneira certa. Eles eram gentios, de fora, assim como nós. Os sábios do Oriente, eles chegam diante de Jesus e apresentam seus presentes. Eles apresentam algo para Jesus. E eu pergunto para você: como você quer se apresentar diante de Jesus? Já que você decidiu olhar para Ele como seu Redentor, como seu Salvador, como você se apresenta diante de Jesus? Eles apresentam ouro, incenso e mirra. Eles apresentam ouro, incenso e mirra. Eles apresentam valor, bens. Eles apresentam intensidade. Eles apresentam um coração. E eu pergunto para você: como você quer se apresentar diante de Jesus nessa manhã? Entrega a Ele aquilo que tem mais valor para você. E eu tenho certeza que o que tem mais valor para você é o seu coração. Amém? Como você decide olhar para Jesus nessa manhã? João 10, versículo 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em... Diga: vida em abundância. Em Cristo nós temos vida em abundância. Eu queria orar com você nessa manhã.
Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai Santo, nós te damos graça por esse culto, Senhor. Te dou graça por essa manhã poderosa, por essa palavra vinda do teu coração. Deus, olha para nós e nos ensina, Senhor, a enxergar o Senhor da forma correta. Deus, abre os nossos corações, Pai Santo, para que nós venhamos olhar para Ti da maneira correta, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a destronar os reis que colocamos nos nossos corações. Nos ajuda, Jesus, a tirar do Teu trono, a tirar do trono devido a Ti, o nosso eu, o nosso orgulho. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti, Deus, com os olhos de quem enxerga o verdadeiro Rei, o Redentor. Deus, olha para nós, Pai Santo, nessa manhã. E se nós erramos contigo, Deus, se nós erramos com o Senhor, Deus, se eu errei contra Ti, Pai Santo, se essa igreja errou contra Ti, Senhor, nós nessa manhã nos quebrantamos e nos arrependemos, Jesus. Nos perdoa, Senhor. Se nós levantamos, Senhor, altares que não foram para Ti, se nós levantamos reis que não é o Senhor, se nós levantamos príncipes que não é o Senhor, nós nos arrependemos, nós nos quebrantamos ao Senhor nessa manhã, e nós quebramos os altares, que não são seus, nós quebramos os tronos que não são os seus, Jesus. Nós te pedimos perdão, Senhor, por ouvir outras vozes, Jesus, que não é a sua. Deus, que nós venhamos olhar para Ti, Deus, como o único Senhor, que nós venhamos olhar para Ti, Jesus, como o único Deus, e ouvir a Tua voz, Senhor, como a única voz que nos guia. Essa é a nossa oração nessa manhã. Ministra no coração desse homem, dessa mulher, uma unção de amor, Senhor. E nesses lugares, Deus, que foram quebrados, nesses tronos que foram destruídos nessa manhã, reina o Teu amor, Jesus. Preenche com a Tua unção de amor, Jesus. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Obrigado por esse culto, Deus. Nos dá um domingo abençoado, nos dá uma semana de vitória. Deus, que a Tua boa mão esteja sobre nós, e que as boas notícias, Pai Santo, continuem chegando, porque Tu és aquele que faz além do que nós esperamos, Tu és aquele que faz além do que nós pensamos. Então nessa manhã, Deus, na autoridade do Teu nome, na autoridade do nome de Jesus, como um sacerdote do Senhor, eu abençoo o Teu povo, Deus, e declaro, Senhor, uma unção, Deus, uma unção de alegria sobre cada um aqui. Que todo espírito de tristeza caia por terra em nome de Jesus, e que a alegria do Senhor seja renovada sobre nós, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.